Ai, gente, diva é diva, né? Não tem jeito. O meu sonho é um dia poder escrever tão bem quanto ela. É o que eu quero mais, assim. E eu fico pensando assim, como é que eu nunca imaginei esse final, sabe? Oi, gente, tudo bom? Autora preferida é autora preferida, não tem jeito. Então, novamente, eu li mais um livro da diva Agatha Christie. Até deixei aqui para vocês acompanharem. É o livro A Casa Torta, Crooked House, que foi escrito em 1949, mas a trama é tão bem feita, tão bem escrita, que mesmo você lendo hoje em dia, anos e anos, décadas e décadas depois, você se envolve do mesmo jeito, você fica intrigado. E novamente, essa autora conseguiu me pegar de surpresa. Eu amo livros policiais, livros sobre crimes, investigações policiais. E sempre os livros da Agatha Christie que me pega de uma forma que eu nunca imaginei o final. E essa não foi diferente, essa trama não foi diferente. Eu vou falar um pouquinho desse livro, um pouquinho do porquê que ele é tão envolvente, mas sem spoilers. Não vou contar nada da reviravolta e tudo mais, das tramas mais importantes de serem, né, de você saber, porque você precisa ler esse livro sem saber muitos detalhes, porque não tem como você aproveitar o livro da mesma forma como eu aproveitei, sem ser pego de surpresa. Realmente esse final foi um dos melhores que eu já li em livros criminais. Como eu comentei, o livro A Casa Torta foi escrito em 1949. A Agatha Christie, para quem não conhece, é uma escritora britânica que fez muito sucesso ao longo de vários e vários anos, especialmente nas décadas de 80, 70, especialmente também porque ela se especializou na área de romances policiais e porque ela lançou muitas obras. Ao longo da vida dela, ela lançou acho que mais de 50 obras, todas publicadas, todas grandes sucessos, porque realmente ela tem esse tino para fazer suspense, para fazer intrigas legais, sabe? E A Casa Torta não é diferente. É uma história que conta sobre, especialmente, o protagonista, que é o Charles. Ele é apaixonado durante muitos anos pela Sofia, e aí depois dos dois acabarem se afastando por causa da guerra, por causa de estudos, eles acabam se reencontrando e o que ele quer fazer, o que ele mais quer fazer é pedir para ela casar com ele. Só que, nesse meio tempo, algo acontece na casa da Sofia, ela mora com os parentes dela, e ela se nega a casar até que toda aquela trama seja resolvida. Como o Charles, ele é filho de um inspetor da Scotland Yard, que é a polícia, né, do Reino Unido, ela acaba pedindo a ajuda dele para investigar o que aconteceu na casa dela. Morava na casa dela o avô, a esposa jovem do avô e vários parentes. E o avô acabou sendo assassinado. Até então, ela não tinha muita certeza, embora desconfiasse, porque ele sofria de diabetes e depois de tomar uma insulina, ele morreu. E aí, uma das coisas que eles imaginavam, e isso logo se confirma já nos primeiros capítulos, é que foi trocada a dose de insulina dele por uma de um colírio, que tem um tipo de química que é considerado um veneno, eserina, que eles falam. E aí, quem foi que fez essa troca e por que foi feita essa troca? Será que foi uma troca sem querer ou foi uma troca criminosa? E a partir dessa premissa, o livro todo se desenrola. O legal da trama é que são diversos personagens, como todos os livros da Agatha Christie. E ela consegue fazer com que você desconfie de absolutamente todos os personagens que são apresentados. Porque todos eles têm algum motivo para fazer parte daquele crime, se ele precisasse, se ele quisesse. Então, dentro da casa, além do avô falecido, morava a esposa jovem dele, a Brenda, que é a principal suspeita, justamente por ser uma jovem casada, né, com um senhor de certa idade. Ela veio de uma família humilde, então as suspeitas recaem sobre ela. Mora também, né, também participa ali da casa o professor das crianças, né, dos mais jovens, o Lawrence, e a grande dúvida é se ele é amante da Brenda ou não. E essa é uma das coisas também que é apresentado logo no primeiro capítulo. Então você fica na dúvida, será que eles são amantes? Será que eles combinaram aquele assassinato? Além disso, também moram na casa a Sofia, que é o par romântico do Charles, né, que é o protagonista, os pais dela, que são duas pessoas completamente diferentes, mais opostas impossíveis. O pai dela, o Philip, ele é um grande empresário, ele tem aquela visão mais sóbria da vida. Ele é filho do senhor que morreu, né, do Eustace. Não, Eustace é o irmão dela. Enfim, eu vou lembrar, vou colocar aqui embaixo que eu esqueci o nome dele. E a mãe da Sofia é uma atriz, ela é toda espalhafatosa, toda dramática e tudo mais. Ela tem também dois irmãos, que
são mais novos, o Eustace, que teve paralisia infantil, ele é um pouco revoltadinho, e a Joseph, que é bem novinha e ela adora trabalhar como detetive, ela fica investigando, tanto que grandes descobertas que acontecem ao longo do livro vieram por parte dela. Então, muita coisa que aconteceu, que foi descoberta, nem foi a polícia que descobriu, foi a criança. Mas enfim, e além disso também moram 2 tios da Sofia, que é o irmão do pai dela, que é um rapaz aparentemente super gente boa, amava muito o pai e tal, mas não tem tino nenhum para negócio. Então começa a perceber que tem outras coisas envolvidas com relação à empresa. E a esposa dele, que é uma cientista, ela trabalha no laboratório e ama muito aparentemente o marido, mas até que ponto esse amor pelo marido pode levá-la? Então, basicamente, os suspeitos são esses, né? A casa tá rodeada desses familiares e o Charles é quem vai ter que descobrir o que aconteceu naquela casa, até porque ele ama muito a Sofia e ele quer casar com ela. Então, para casar com ela, ele tem que ter certeza que tá tudo seguro e tá tudo bem, né? Uma das coisas que é impecável da Agatha Christie é o tipo de narrativa que ela faz. Eu sou realmente muito suspeita para falar, porque eu sou muito fã, e eu acho que o que eu mais me envolvi com ela desde o primeiro livro é justamente essa forma de contar a história sem nada de rebuscado. É uma história super fácil de ler, uma trama simples, apesar de ter tantas ramificações, tantos suspeitos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ainda assim ela consegue deixar a história leve, fácil de ler, e acho que é por isso que ela conquista um público tão grande mesmo hoje, depois de décadas e décadas do lançamento do livro. É surpreendente você pensar que o livro foi escrito em 1949 e que ele retrata muitas coisas do pós-guerra, do recente fim da guerra, e tudo que acontece naquela região, e que ela escreveu aquilo realmente vivenciando aquilo, sabe? É diferente de você ler um romance histórico escrito hoje por uma escritora contemporânea, porque de fato a Agatha Christie era uma senhora, era uma mulher que vivenciava tudo aquilo. Então é muito legal, porque você também percebe que, apesar de ser uma escritora daquela época, ela tá com pensamentos tão pra frente, sabe? Eu gosto muito dela nesse sentido. Ela não tem, apesar dela retratar o que a sociedade é naquele momento, ela sempre deixa aquela coisa, sabe, de tipo de mulher independente, de que as mulheres são muito ativas na história dela. Eu gosto muito disso, eu acho isso fantástico, especialmente vindo de uma autora antiga britânica, sabe, que tinha tudo para ser uma autora cheia de tradicionalismo e não é. Isso é muito legal. Como eu comentei, essa resenha não vai ter spoilers, mas já de antemão eu te digo que você vai ser pego de surpresa com o final. Tenho certeza que ninguém jamais vai imaginar quem é o assassino, embora em todo momento seja dado pistas sobre isso. É impressionante como ela consegue fazer uma reviravolta, uma coisa que te pega de um jeito, você pensa, nossa, tava claro desde o início, tava muito nítido desde o início, a gente é que não percebeu. Isso mostra o quão boa a escritora ela é. Meu sonho, de verdade, é um dia poder escrever tão bem quanto ela. Ou assim, chegar aos pés dela, porque ela é muito boa. Meu sonho é ser uma escritora top, que nem ela. E só depois que eu já estava quase no final do livro, eu descobri que A Casa Torta teve uma adaptação cinematográfica em 2017, que na verdade foi o mesmo ano do lançamento de uma outra adaptação do livro dela, chamada Assassinato no Expresso do Oriente, que teve muito mais divulgação, teve uma campanha de marketing muito mais forte, por isso que acabou sendo meio que escondido, sabe, por causa desse lançamento. Mas o filme A Casa Torta tem grandes nomes, como por exemplo a Glenn Close, e eu acho que deve ser bastante fiel, ou se for pelo menos minimamente fiel, já vai ser bom. Então eu quero muito assistir esse filme, procurei ainda e não encontrei, mas assim que eu tiver a oportunidade de assistir, eu vou assistir e vou tentar ver se eu faço uma comparação entre filme e livro. Embora já pelo trailer eu tenha visto que tem muita diferença, tem algumas coisas que deu a entender que eles mudaram em comparação ao livro. Mas se mudaram para bem, não me incomodo. Eu de verdade prefiro que as adaptações sejam parecidas, né, com o original, no caso o livro, mas tem algumas adaptações, algumas mudanças que eu sei que são necessárias, até porque é uma plataforma diferente, né? Você tá vendo na tela do cinema e tá lendo no livro sempre tem muito mais descrição, você consegue entender muito mais a trama. Então o cinema precisa de um recurso maior que é a imagem. Mas espero não me arrepender. Vou assistir e prometo que vou trazer pra vocês também uma análise, se for bem parecido, diferente, enfim, vou comentar aqui.
Quem acompanha as obras da Agatha Christie sabe que em alguns dos trabalhos dela ela acaba trazendo de volta alguns outros personagens. Então tem alguns recorrentes, como por exemplo o detetive Hercule Poirot, que eu já comentei aqui em alguns outros vídeos falando do trabalho dele no Assassinato no Expresso do Oriente, A Morte no Nilo, que eu até vou deixar o link aqui embaixo quem quiser conferir a resenha. Tem também a Miss Marple, que é uma detetive amadora, que aparece também no livro que eu fiz a resenha aqui, que é Um Corpo na Biblioteca. Mas nesse livro, A Casa Torta, não tem nenhum desses novos personagens. Como eu comentei, a investigação é conduzida pelo Charles, né, que é o personagem principal, com também apoiando a Scotland Yard, né, que tem os investigadores, e também a Josephine, que é a irmã mais nova da Sophie, que também ajuda bastante na investigação. Então é legal porque a gente tem um outro tipo de narrativa da Agatha Christie, né? A gente conhece um pouco de tramas diferenciadas. Claro que nem todos os livros dela têm esses personagens detetives, mas ainda assim é legal você ver pessoas amadoras descobrindo pistas e tudo mais. Eu gosto muito de livros assim também. Sei lá, a sensação que dá é que, eu também poderia descobrir, sabe? Não precisaria da ajuda da polícia, é óbvio que é necessário. E é engraçado que, assim, apesar além de eu ter sentido que esse é um dos principais livros dela, um dos livros que eu mais gostei e mais me surpreendi, depois eu fui buscar algumas entrevistas da escritora, que ela já é falecida, né? E ela comentou numa das entrevistas que é um dos livros que ela mais gosta, de todos que ela escreveu. E como eu falei, ela escreveu dezenas de obras. E esse acho que é o segundo livro que ela mais gosta de todos que ela escreveu. Eu até vou tentar lembrar e vou marcar qual é o livro que ela fala que é o mais legal que ela já escreveu, que era o preferido dela, porque com certeza vai ser uma das minhas prioridades de leituras daqui pra frente. Quero muito ler. Bom, gente, é isso. A Agatha Christie, como eu já comentei nesse vídeo e em diversos outros, é uma das minhas autoras preferidas. Eu tô muito na vibe de leituras de romances policiais, de investigações de crimes, especialmente crimes fictícios, né? Porque acabo lendo algumas coisas ou vendo algumas coisas sobre crimes reais, isso me impacta de uma forma diferente. Eu até vou tentar, ao longo de 2020, tentar ler um pouquinho mais de true crimes, né, de crimes reais, para ver se realmente esse gosto que eu tenho pela leitura policial também se adapta nesse outro gênero, mas no geral eu gosto mais de ficção. E uma das coisas que eu quero muito esse ano é escrever um conto inicialmente nessa linha de investigação policial. Conto com vocês para ler o conto, espero que vocês digam o que vocês acharam. Para quem não sabe, eu comentei aqui várias vezes, eu sou escritora, então esse carinho que eu tenho por ela também tem, acho que um pouco a ver com isso, fora que eu sou uma leitora fanática, adoro ler. E uma das coisas que eu quero muito com esse canal é incentivar a leitura, por isso que eu sempre indico bons livros, boas leituras, porque eu sei que é difícil, muita gente não tem o costume de ler, não foi criado esse estímulo desde criança, e aí chegar hoje em dia e empurrar leituras que não são tão agradáveis, de repente pode até fazer um papel contrário, pode desestimular a pessoa, e não é o que eu quero, por isso que eu quero sempre indicar boas leituras para vocês, e se você tem vontade de começar a ler as obras dessa autora, A Casa Torta é uma boa dica para você iniciar, especialmente porque, como eu comentei, ela não tem personagens recorrentes nas histórias dela, então você acaba conhecendo esses personagens e eles ficam naquele livro pronto e acabou. Então é legal, às vezes, você começar a ler sobre alguns autores com obras únicas, né, sem ser aquelas séries. Então tá aí uma boa dica para quem quer começar a ler Agatha Christie. E se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou, deixa like, deixa joinha, se inscreva no canal. Ativa também o sininho, que é um desenho de um sininho bem do lado da palavra inscrever-se ou inscrito. Lá, quando você ativar, você vai receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. E eu tô tentando trazer vários vídeos ao longo da semana, não só um por semana, pelo menos um por semana. Então sempre vai ter um conteúdo bacana. Queria muito alcançar mais pessoas nesse sentido, porque eu quero sempre levar cultura para todo mundo. Então, se você não quer perder nada, ativa o sininho, dá joia, se inscreva, comenta. Me adicione também nas redes sociais, eu tô deixando tudo aqui marcadinho para a gente trocar informações. Se você tem outros livros da Agatha Christie ou de outros autores que queira me indicar, por favor, eu adoro indicações de livros. Tá aí uma coisa que eu realmente amo, acho que dá pra ver, né? Tem uma estante gigante de livros, é uma coisa que eu amo fazer, então indicações de boas leituras é sempre muito bem-vinda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!